Olá, sou o João Roberto e quero convidá-lo a participar comigo deste vídeo, onde vou transmitir a você técnicas de condução off-road e ensinar também o uso do guincho e equipamentos de resgate. Para começar, quero lhe apresentar o Land Rover Defender 90 e mostrar seus recursos para a prática da condução off-road. O Land Rover Defender 90 é equipado com tração 4x4 permanente e para utilizá-lo em um deslocamento off-road é importante conhecer suas aptidões. Veja, o ângulo de ataque de 51 graus mostra a capacidade de abordagem de rochas, degraus e valas. Se ultrapassar esse limite, o para-choque dianteiro irá se chocar com o obstáculo. O ângulo de saída de 53 graus mostra o limite de manobra em saída de erosões, subida e descida de rampas, sem que o para-choque traseiro se choque com o solo. Ultrapassar esse limite poderá travar o veículo ao sair de algum obstáculo. O raio de transposição central de 141 graus é o limite para se transpor uma lombada sem que o chassi, suspensão ou qualquer outra parte do veículo se choque com o solo. Se o veículo ultrapassar esse limite durante a abordagem, certamente ficará preso pelo chassi ou caixa de marchas. A altura máxima do solo é delimitada pela carcaça dos diferenciais. O Land Rover Defender 90 tem altura máxima de 21 centímetros. Se o obstáculo for mais alto que o diferencial, o veículo se chocará com ele. A profundidade máxima de travessia é o limite para incursões em rios e trechos alagados. Todos os modelos Defender têm altura máxima de 50 centímetros. Ultrapassar esse limite sem preparar o veículo pode danificar seriamente o motor. A rampa máxima é o limite de subida que o veículo pode alcançar, e todos os modelos Defender abordam rampas de até 45 graus. Entretanto, antes de uma abordagem mais radical, deve-se considerar as condições de tração do solo, peso da carga transportada e o tipo de pneu utilizado. Ultrapassar esse limite pode impossibilitar a subida ou provocar o capotamento do veículo. A inclinação lateral máxima de 40 graus determina o limite de abordagem de trechos inclinados. Ultrapassar este limite pode provocar o tombamento do veículo. O curso da suspensão é um importante requisito para incursões off-road radicais. Ultrapassar este limite dificulta o contato dos pneus com o solo, o que pode encalhar o veículo. Este vídeo vai demonstrar as informações sobre o veículo no lado direito da tela, onde você poderá monitorar qual é a marcha em uso. Saber quando o bloqueio de diferencial central está ou não acionado. E monitorar quando o bloqueio do diferencial traseiro Air Locker ARB está ou não acionado. A prática do off-road exige o uso do torque máximo do motor e, muitas vezes, baixíssima velocidade de deslocamento. A relação de marchas reduzidas é um recurso fundamental para a abordagem de obstáculos e controle total do veículo. O acionamento da alavanca de marchas reduzidas deverá ser feito sempre com o veículo parado. Se a alavanca não for até o final do curso na primeira tentativa, movimente ligeiramente o veículo para auxiliar a caixa de transferência a fazer o acoplamento. Este procedimento é normal e previsível na maioria dos veículos 4x4 com sistema de engate por alavancas. Use as marchas reduzidas de acordo com as necessidades do deslocamento. Reduza a velocidade e mantenha o controle do veículo quando necessário. E dê marchas mais longas como a quarta ou quinta marcha, por exemplo, em trechos menos radicais. O uso correto deste importante recurso de seu 4x4 vai poupar o conjunto de embreagem, já que haverá menos troca de marchas e também economizará freios, porque serão menos requisitados. Mas se a reduzida deve ser engatada com o veículo parado, retornar para a relação alta pode ser feito em movimento. Veja como fazer considerando que o diferencial central está desbloqueado.
Leve o Land Rover até a terceira marcha reduzida, pise no pedal de embreagem e coloque rapidamente a alavanca da caixa de transferência na posição neutra. Solte o pedal de embreagem. Pisando novamente na embreagem, coloque a alavanca na posição alta e mude de terceira marcha para a segunda, soltando a embreagem em seguida. Veja agora a manobra sem interrupção. Realizando a manobra com precisão, não deverá haver trancos na caixa de transferência. O Land Rover Defender, assim como todos os outros veículos da Land Rover, são equipados com tração 4x4 permanente, e isto é possível graças ao diferencial central. Este dispositivo está montado na caixa de transferência e sua função é permitir a diferença de velocidade e transmissão variável de torque entre o eixo dianteiro e traseiro. Em linha reta, não há diferença de velocidade entre os eixos. Mas, ao se fazer uma curva, o eixo dianteiro desenvolverá maior velocidade ao percorrer um trajeto mais longo do que o eixo traseiro. O diferencial central permitirá o envio de mais torque para o eixo dianteiro, reduzindo o torque para o eixo traseiro e equilibrando a distribuição de tração. Em off-road, pode ser necessário bloquear o diferencial central para manter contínua e ininterrupta a transmissão de torque para os dois eixos. O acionamento é feito através de uma alavanca na caixa de transferência e uma luz acenderá no painel, indicando o bloqueio. É possível acionar e desacionar o bloqueio com o Land Rover em movimento, em marchas normais ou reduzidas, mas o veículo deve estar em linha reta e jamais fazendo uma curva. Este recurso é fundamental para o deslocamento em terrenos irregulares e com pouco atrito, como lama, areia, neve, travessia de rios e trechos alagados. Acione o bloqueio para transpor trechos off-road com pouca aderência, mas desligue-o ao retornar para a rodovia ou estradas de terra em bom estado. Manter o diferencial central bloqueado poderá danificar a caixa de transferência e, se seu veículo não tem diferencial central, use o mesmo conselho. Não acione a tração 4x4 em terrenos secos onde o atrito é elevado. O Defender tem tração permanente nas 4 rodas, mas muitos veículos 4x4 trabalham também com tração em 2 rodas, na maioria das vezes nas rodas traseiras. Para se engatar a tração nas rodas dianteiras, usa-se um recurso simples, que é a roda livre. A função das rodas livres é liberar as rodas dianteiras do contato com a transmissão. O veículo vai estar apenas com tração no eixo traseiro, ou seja, em 4x2. Quando você precisar da tração 4x4, estacione o veículo e engate as 2 rodas livres. Basta girar a chave até a posição 4x4 ou locked. Com a conexão das rodas livres, a tração 4x4 estará disponível após o acionamento de uma alavanca. Movimente o Jeep para facilitar o engate e o desengate posterior da alavanca. Muitos modelos de 4x4 têm um controle elétrico para o acionamento das rodas livres. Veja como é em seu veículo e familiarize-se com o procedimento. Além do diferencial central, o Land Rover Defender, assim como os outros veículos 4x4, tem 2 eixos de tração, o traseiro e o dianteiro, e cada um deles tem seu próprio diferencial. A função do diferencial é permitir torque e velocidade diferente para cada roda quando o veículo está fazendo uma curva. O diferencial enviará mais torque para a roda que está desenvolvendo maior velocidade percorrendo a maior distância. Mas este comportamento pode atrapalhar manobras em off-road, quando o diferencial enviará torque para a roda que está no ar ou com pouco contato com o solo, deixando o veículo sem condições de seguir adiante. A solução, então, é bloquear o diferencial, ou seja, retirá-lo de funcionamento e fazer com que o torque seja distribuído para as 2 rodas sem qualquer interrupção, independente das irregularidades do terreno.
Esta função poderá ser executada pelo blocante de diferencial Air Locker ARB, que é acionado de dentro do veículo através de um comando elétrico e um compressor. O bloqueio poderá ser acionado com o veículo em movimento e em linha reta. Nenhuma roda do eixo a ser bloqueado deverá estar patinando. Você danificará o eixo de transmissão se isto acontecer. Acione o compressor inicialmente. Este Land Rover Defender 90 está equipado com o Air Locker ARB no eixo traseiro. O acionamento da chave correspondente irá bloquear agora o diferencial. Se o seu 4x4 tiver também o blocante no eixo dianteiro, o Air Locker ARB somente bloqueará este eixo após o bloqueio do eixo traseiro. O veículo está agora pronto para a abordagem do obstáculo. Ao bloquear o diferencial, o esterçamento em terreno com grande atrito será difícil e perigoso, já que o veículo não obedecerá à manobra e ainda poderá ter o diferencial e pontas de semi-eixos danificadas pelo esforço. Bloqueie somente para transpor o obstáculo e desative o equipamento assim que sair do trecho difícil. Eu estou na de Pascoal para lhe apresentar a linha de pneus Wrangler da Goodyear. Ela abrange todas as faixas de aplicação off-road e on-road. Nós vamos trabalhar com o MTR e o ATS. Veja algumas dicas de utilização. Você poderá reduzir a pressão dos pneus quando encontrar trechos com lama ou areia. Com este procedimento, você ampliará a área de contato dos pneus com o solo, aumentando a capacidade de tração. Mas é preciso seguir alguns critérios importantes. Mantenha a pressão normal de trabalho para trechos com pedras e travessia de rios. Para trilhas com lama, a redução não deverá ser menor do que 20 libras. Lembre-se que os pneus com pressão reduzida deixam o veículo mais baixo, portanto, redobre a atenção ao encontrar rochas e erosões pelo caminho. Na areia da praia, em desertos e dunas, onde é necessária a máxima flutuação possível, o limite deverá ser de 18 libras. Após a redução, dirija com cuidado, pois a pressão baixa facilita a infiltração de detritos entre a roda e o pneu, o que poderá causar vazamento de ar. Não se esqueça também que você deverá ter como encher os pneus após a passagem pelo trecho difícil. Rodar em asfalto com pneus murchos vai provocar sobreaquecimento da estrutura, causando danos irreversíveis e criando risco de acidentes sérios. Leve sempre um compressor portátil, mas se o veículo estiver equipado com o blocante Air Locker ARB, você poderá inflar os pneus com o compressor do próprio equipamento. Para se conseguir mais tração na lama ou na neve com pneus de uso misto, como o Wrangler ATS, é possível a colocação de correntes auxiliares. Elas podem ser montadas nos pneus dianteiros, traseiros ou em todos os quatro. Para a colocação nos pneus dianteiros, deve-se ter certeza de que elas não vão encostar em componentes da direção ou suspensão. Veja agora como colocar as correntes nos pneus traseiros. Coloque as correntes no chão, exatamente atrás de cada pneu. Desloque o veículo até que os pneus fiquem em cima das correntes. Ajuste a corrente no pneu e prenda suas extremidades com os ganchos. A corrente ficará um pouco frouxa e um tensor elástico ou corda deverá ser colocado para manter a corrente firme em seu lugar. Ande alguns metros com o veículo para que as correntes se distribuam nos pneus. Faça um último ajuste, reapertando os tensores ou cordas e deixando as correntes finalmente prontas para uso. Evite choques violentos dos pneus com o terreno ou pedras. Se uma roda estiver girando em alta rotação e se chocar com o solo firme, a frenagem instantânea provocada pelo atrito da corrente com o solo poderá danificar a ponta de eixo e até o diferencial. As correntes são completamente antiecológicas e tem regiões onde o seu uso é proibido. Portanto, só instale as correntes onde houver permissão para seu uso. Antes de iniciar um deslocamento off-road, verifique as condições de seu veículo, conferindo a água no radiador, o óleo no motor,
o fluido de freio e embreagem, o óleo na direção hidráulica, o extintor de incêndio, o estado do pneu estepe do macaco, a pressão dos pneus e as condições dos cintos de segurança. Veja também se está levando sua caixa de ferramentas, peças sobressalentes, lanterna para emergências, seu telefone celular ou rádio transceptor, kit de resgate e kit de primeiros socorros. Ao praticar off-road, segure o volante na posição 10 para as duas e não cruze os braços para manobrar. Os polegares devem ficar para fora do volante, pois quando os pneus dianteiros se chocam com pedras, tocos de árvores ou caem em alguma erosão, os pneus se acomodam ao terreno e fazem o volante girar rápido e inesperadamente. Deixar os polegares dentro do volante pode causar uma fratura nos dedos ou a torção nos braços. Lembre-se também de usar o cinto de segurança em todas as situações, on-road e off-road. Isso se aplica também aos passageiros. Eu vou lhe dar alguns exemplos que serão apenas referências para situações reais que você encontrará pela frente. Siga as dicas usando bom senso e quando tiver dúvidas, procure alguém mais experiente para ajudar. Se tiver receio de fazer algo perigoso, não faça. Encontre uma alternativa segura e evite acidentes. Em uma subida com pedras soltas ou lama, procure utilizar pequenas erosões para guiar os pneus morro acima. Cuide, porém, com erosões profundas que podem engolir os pneus e travar o veículo. Para a subida, bloqueie o diferencial central e engate a marcha adequada. Se o terreno está seco, a primeira reduzida pode ser usada, mas se estiver liso e com pouca aderência, a segunda reduzida será mais aconselhável. Mantenha o veículo em linha reta com o topo e acelere para conseguir a tração necessária. Se acelerar demais, os pneus começarão a derrapar. Se a aceleração for insuficiente, o motor morre. Você deve encontrar a aceleração correta para manter a tração constante, não pisando no pedal de embreagem durante a subida. Não é aconselhável a mudança de marchas durante a subida, mas se isso for necessário, a troca deve ser feita com toda a rapidez para que a rotação do motor não caia demais. Ao se aproximar do final da subida, diminua a aceleração para que o veículo não decole com as rodas dianteiras. Isto pode danificar a suspensão, diferencial, pontas de eixo e até o chassi. A escolha de uma marcha muito longa como a terceira reduzida pode deixar o veículo sem torque adequado para subir. Se você não corrigir a marcha ou mesmo se soltar o pé do acelerador e deixar o motor desligar, freie com firmeza e engate rapidamente a marcha ré. Solte os pedais de freio e a embreagem e dê partida. O veículo começará a descer com tração e freio motor. Manobre com atenção até o início para uma nova tentativa. Para descidas radicais, verifique o trajeto a pé, procurando pontos perigosos e escolhendo o melhor caminho. Posicione o veículo em ângulo reto com o final da descida. Entrá-lo inclinado pode fazê-lo ficar atravessado ou, pior, ele pode capotar morro abaixo. Com o diferencial central bloqueado, o Defender descerá com a primeira marcha reduzida, a melhor opção para manter o veículo sob controle. Uma alternativa para ganhar mais freio motor é acionar o ar-condicionado, que vai roubar potência do motor e auxiliar na frenagem. Se precisar frear para evitar o ganho de velocidade, faça-o com suavidade e evite travar as rodas. Jamais atravesse uma erosão desta maneira.
Colocar os dois pneus dianteiros simultaneamente dentro do buraco não é uma boa ideia. E muitas pessoas ficam horas encalhadas por causa disto. Verifique a profundidade e veja se seu 4x4 tem ângulo de ataque suficiente para a abordagem, pois do contrário, o para-choque vai encostar na saída da erosão e impedir o veículo de seguir adiante. Engate a primeira marcha reduzida e bloqueie o diferencial central. Faça a abordagem em ângulo de aproximadamente 45 graus. Isso fará com que apenas um pneu entre de cada vez na erosão, garantindo a tração dos outros pneus, caso precise recuar para uma nova tentativa. Para dirigir por cima de uma erosão, coloque os pneus em suas laterais e mantenha o veículo equilibrado. Em situações de risco, a orientação de um auxiliar experiente é fundamental. Os pneus não podem cair na erosão, o que poderá tombar seriamente o veículo. A areia representa um dos maiores desafios que um veículo 4x4 pode encontrar em toda a sua vida útil. Este tipo de solo segura o carro ao extremo e toda a cavalaria disponível no motor deverá ser usada com sabedoria. A escolha dos pneus adequados também é fundamental, pois modelos agressivos para a lama vão cavar a areia, dificultando o deslocamento. Neste exemplo, o Land Rover usará pneus Wrangler ATS com pressão de 18 libras. A relação de marchas a ser usada depende do tipo de areia que se tem pela frente. Areia firme não vai exigir mais que tração 4x4 em relação alta de marchas. Mas a areia solta pede, além da tração 4x4, o engate das marchas reduzidas e o bloqueio do diferencial central. Para a travessia em areia solta, tome distância do ponto de entrada. Arranque em segunda reduzida e passe para as marchas seguintes até ganhar a máxima velocidade possível. Mantenha a velocidade e evite pisar na embreagem, mantendo constante a rotação do motor. As trocas de marchas devem ser feitas com rapidez, evitando perder o embalo já conseguido. O volante deve ser segurado com firmeza, pois a areia pode forçar as rodas a esterçarem bruscamente, com risco de tombar o veículo. Para estacionar na areia solta, não use o freio. Desengate a marcha e deixe que o atrito segure o veículo até parar. Se quiser usar o freio, pise no pedal com suavidade. Para retomar o deslocamento, engate a primeira marcha e saia devagar. Acelerar bruscamente vai fazer os pneus cavarem a areia. Em situações extremas, engate a primeira marcha reduzida com o veículo desligado. Em seguida, solte o freio e dê a partida para sair lentamente. Acelere até conseguir tração adequada e passe para a segunda reduzida, mantendo o veículo em movimento. Frear com firmeza vai travar as rodas e os pneus vão se enterrar na areia, dificultando a saída. Para sair, será melhor engatar a marcha ré, levando o veículo para longe dos buracos cavados pelos pneus. Uma vez em movimento, não pare até encontrar um local seguro para estacionar. Ao viajar pela praia, procure a areia mais firme e compactada, que está próxima da água do mar. Mas jamais entre com o veículo na água salgada. Isso pode danificar componentes metálicos e a parte elétrica. Em regiões com areia fofa, escolha o período da manhã por causa do orvalho ou faça o deslocamento após uma chuva. A abordagem de dunas deve ser feita após a certeza de que existem condições para conduzir o veículo após a subida. Para vencer uma duna, você deve engatar a tração 4x4, marcha reduzida e bloquear o diferencial central. Inicie a abordagem de uma boa distância e em ângulo reto com o topo. Em seguida, acelere com determinação até a última marcha possível.
Evite deixar o pé no pedal de embreagem. Durante a subida, o veículo perderá velocidade e você deverá trocar rapidamente as marchas, evitando a todo custo que a rotação do motor caia demais. Mas encalhar nas primeiras tentativas é previsível e não se deve tentar subir quando o veículo parar. Os pneus vão cavar a areia sem nenhum resultado prático. Engate a marcha ré e volte até a base da duna para tentar novamente. Agora o Defender atingiu a velocidade adequada para a subida. A troca de marchas está sendo feita corretamente e a duna é vencida com sucesso. Para descer, deve-se colocar o veículo também em perpendicular com o final da duna. Descer em ângulo pode provocar a perda de controle com sérios riscos de acidente. Com a segunda marcha reduzida e engatada, bloqueio de diferencial central acionado e direção alinhada, inicie a descida mantendo o veículo em linha reta e aceleração constante. Se perceber que pode sair de lado, acelere e corrija o curso. Não freie durante a descida. A dianteira poderá afundar na areia e travar o veículo. Em uma situação mais séria, ele poderá até tombar. Quando chegar ao final, passe uma marcha à frente para concluir a manobra e manter o deslocamento com aceleração e velocidade. Em certas regiões, o veículo pode andar tranquilamente em 4x4 normal em alta velocidade, mas usando marchas reduzidas é possível conseguir torque extra caso encontre alguma surpresa pelo caminho e precise de força total. Ao atravessar grandes extensões de areia em praias remotas e desertos, preste atenção para as mudanças bruscas na topografia. A areia pode causar ilusão de ótica e esconder o final de uma duna, com sérios riscos de um acidente grave. Sempre que possível, contrate um guia local. Após o deslocamento em trechos com areia e dunas, complete a pressão dos pneus para voltar ao asfalto. O compressor do blocante de diferencial Airlocker ARB pode ser usado para esta tarefa. Atravessar trechos inclinados não é exatamente uma tarefa agradável e, se puder evitar, melhor. Mas se não há escolha, tenha certeza de que pode fazer a manobra.